todos nós um dia compareceremos diante de Deus e diante dele as nossas obras serão avaliadas. Uns apresentarão obras de palha, outros apresentarão obras de madeira, outros apresentarão obra de metais. Quais obras nós iremos apresentar diante do Senhor? O que é que nós temos feito para que o nome do Senhor e o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado aqui em Santa Bárbara do Oeste? Não precisamos nos preocupar nem com a Americana, ou reduzir ainda mais. O que é que nós temos feito para que o Evangelho alcance os moradores aqui do Cidade Nova? Não é? O que nós podemos fazer para que isso aconteça? O que você pode fazer? Nós vamos ouvir o pastor Antoniel, que participou da guerra lá na África, evangelizando as pessoas. E ele vai falar um pouquinho para a gente do que aconteceu, do que ele fez, de como Deus o usou, né, pastor? E o pastor está aqui, e vocês acham que ele parou de trabalhar? Não, ele continua trabalhando. Aqui na cidade de Americana, no bairro Cidade Jardim, e Jardim Europa, Santa Bárbara também, ele abriu uma missão no bairro e está evangelizando pessoas, porque ele não quer levar culpa de sangue sobre si, não é? Porque afinal de contas nós somos chamados para pregar o Evangelho. E aqui está um homem de Deus que se dispôs, assim como o pastor Joséias também tem se disposto a pregar, a alcançar pessoas lá entre os ribeirinhos na Amazonas, pessoas necessitadas, anunciar o Evangelho juntamente com a sua esposa. Pastor Antoniel também tem pregado o Evangelho do Senhor. Pastor, mas por que é que nós precisamos falar sobre missões na igreja? Porque nós devemos atender ao ide de Jesus. Jesus Cristo, ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, quem não crer, já está condenado, não será. É muito interessante nós entendermos isso, que ao adentrarmos neste mundo aqui, nós adentramos num estado de teste e condenação, e nós precisamos nos livrar dele, desta condenação. Aí entra o papel do missionário, do pastor, do médico, da dona de casa, daquele que trabalha numa empresa, daquele que foi chamado para fazer algo que muitas vezes só você tem o talento para fazer. Eu fiquei impressionado de ver a preocupação de Deus no testemunho do irmão Ataíde, que ele contou domingo passado. Para salvar uma vida, Deus teve que fazer o Ataíde perder tudo. É isso, não é, irmã Eva? Lá em Minas, perderam a plantação, perderam tudo, e não houve outra opção para o irmão Ataíde, o presbítero Ataíde, a não ser ir lavrar lenha lá no meio do mato. E lá no meio do mato, à beira da fogueira, ele começou a ler a Bíblia, e um curioso achou que ele não estava lendo. E este curioso foi salvo por Cristo Jesus, lá no meio do mato. Mas se o irmão Ataíde tivesse bem financeiramente, se a roça tivesse produzido, se não tivesse tido aquela tempestade matado todos os animais, se a casa dele não tivesse virado de cabeça para baixo, será que o Ataíde teria ido lavrar madeira no meio do mato? Será que ele teria ido? Então existem acontecimentos na vida da gente que Deus só está dizendo assim para nós: você foi chamado para pregar o Evangelho, faça a sua parte. É simples assim. Então pregue em todo tempo, pregue fora de tempo, pregue o tempo todo, mas pregue o Evangelho. Não deixe de falar, porque Jesus Cristo está voltando. Amém, irmãos? Então
Então nós vamos ouvir o pastor Antoniel relatar os seus testemunhos, a sua experiência, tanto no continente africano, quanto aqui, o trabalho que ele está desenvolvendo de evangelismo, e pessoas estão sendo salvas para a glória de Cristo Jesus. Mas antes disso, coloque-se em pé, vamos fazer mais uma oração. Eu quero que você esteja atento a isto, a o que será dito e a importância, irmãos, de nós evangelizarmos, não é? De pregarmos o evangelho de Cristo. Estenda a sua mão aqui à frente. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Antoniel, que já há algumas décadas tem pregado o teu evangelho, tanto aqui no nosso Brasil, quanto no continente africano. E nós louvamos o teu nome, porque o Senhor o tem levantado para anunciar o evangelho, como também tem levantado a todos nós para anunciarmos que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Por isso, Pai, nós oramos e pedimos agora sobre a vida do teu servo, a manifestação do teu Espírito com liberdade, com autoridade, que o Senhor possa usá-lo neste momento para compartilhar conosco tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração do teu servo. Nós oramos e pedimos a Deus, em o nome de Jesus, que os nossos corações sejam tocados pela tua palavra, que nós possamos, ó Deus, ser tocados pelo teu Espírito Santo e realizarmos a tua obra cada dia. Eu te peço em nome de Cristo Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com os amados irmãos pela segunda vez. Já estive aqui pregando aqui há um tempo atrás, mas dessa feita nós estamos aqui para... Que, aliás, pastor, eu não sei pregar, eu só sei dar relatório. Eu sou desse que dar relatório, né? Evangelismo está no coração de Deus, está em nossos corações também. Eu quero dizer aos irmãos que é o maior privilégio que nós temos, é de compartilhar Jesus Cristo no poder de Deus, deixando os resultados com Deus. Esse realmente é o nosso compromisso. E todo crente é um missionário e uma missionária, inclusive dessa igreja. Porque às vezes nós temos a ideia que ser missionário é sair. Não, começa aqui. Aí chega um e diz para o pastor: olha, pastor, eu gostaria de evangelizar, mas eu não levo jeito. A questão não é levar jeito, a questão é que tem que ir. Lá em 1 Coríntios 9:16 diz o seguinte: me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Por isso que é uma obrigação. Muitos crentes, na minha jornada aí de quase mais de 50 anos de crente, pastor, sempre a gente ouvia falar: não, isso aí é do pastor. Não, senhor, não é do pastor, isso é minha e é sua. A palavra pastor significa apacentar, mas ovelha gera ovelha. Por isso que eu sei que os irmãos aqui têm essa mentalidade de evangelizar, é compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. O Bill Bright, ele usa sempre essa frase. Ele diz o seguinte: nós precisamos compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Mas precisamos fazer. Nós precisamos de evangelizar. Evangelizar, meus amados irmãos, é a obra mais sublime da igreja, é evangelizar. E eu quero começar aqui, antes de entrar no assunto que eu fui para a África, para Angola, que eu fui pastor uns 18 anos na Igreja Batista do Jardim Europa. E aquela igreja, nós tivemos o alto privilégio ali de incentivar os membros da igreja a evangelizar. Eu vi aqui criança aqui trazendo oferta aqui, coisa impressionante isso. Isso significa responsabilidade dos pais. Né? Os pais estão ensinando seus filhos na obra do Senhor, compartilhar na obra do Senhor. Lá na minha Bahia, no sertão da Bahia, tinha um senhor chamado Gonçalo. Aquele homem, ele tinha 11 filhos. 11 filhos. Um lugar, uma cidade que não tinha nada.
vivia ali pessoas pobres. Mas aquele homem, ele tinha a responsabilidade de toda hora, todo dia de dar oferta no domingo na igreja, ele colocava um dinheiro na mão de cada filho dele. Resultado que quase todos os filhos dele se tornaram pastor, missionárias também. E aqui em Jardim Europa, antes de eu entrar no assunto que eu queria compartilhar com os irmãos, eu queria dizer que nós tivemos uma experiência muito gostosa no Jardim Europa. Por quê? Porque, irmãos, pastor, permita eu falar isso aqui. Aliás, eu abri com parênteses, eu quero dizer que tive um privilégio muito grande, que eu cheguei aqui, eu fui tão bem recebido que o vosso pastor já me passou uma receita. E eu já passei a responsabilidade para o Adriano, para comprar o remédio. Tá? Então, eu já estou sendo beneficiado aqui. Fecha agora o parênteses, né? Pois bem, naquela igreja em Jardim Europa, nós começamos ali um trabalho do Senhor. Começamos debaixo de uma árvore. Isso lá para os idos de 78, por aí, 77, por aí. Hoje tem uma igreja que representa bem ali o bairro, né? Mas o que acontecia? Cada crente tinha que evangelizar. E a gente cobrava de todos os departamentos da igreja, a gente cobrava que a líder ou líder tinha que levar os jovens. Por exemplo, quem são jovens aqui? Quem são jovens? Olha, quantos jovens tem aqui, pastor? O senhor está vendo? Olha que bênção aqui, ó. Os jovens da minha igreja, meus irmãos, domingo à tarde, eles não saíam, tinha que sair para evangelizar. E o resultado, sabe o que foi? Realmente a igreja cresceu. A igreja cresceu. E cada um, a gente já saía com uma pesquisa, então fazia perguntas para as pessoas, não é? Então, tinha duas meninas lá, inclusive uma é minha nora hoje, elas tinham 11 anos por aí, elas saíam dos bairros ali para evangelizar, com uma Bíblia, uma caneta e com a pesquisa. Elas encontraram a dona Nair. Aí as meninas disseram, boa tarde, senhora. Ela falou, boa tarde, baiana, boa tarde. Aí eles falaram assim, olha, nós estamos fazendo aqui uma pesquisa religiosa, nós gostaríamos de saber da senhora, se a senhora queria responder para nós aqui essas perguntas. Ela falou, mas o que é? Não, que fala sobre pesquisa religiosa. Vocês são de onde? Não, nós somos crentes. Vocês crentes? Sim. Com essa Bíblia aí? Sim. Essa senhora aceitou. Pastor, irmãos, essa senhora aceitou estudo na casa dela. E a líder dessas meninas, instruir essas meninas, e elas começaram a fazer o estudo bíblico na casa daquela senhora. Vejam os irmãos, que evangelizar não é algo do outro mundo. Porque por menos que a gente saiba da Bíblia, pastor, você vai pegar alguém que não conhece nada. Então você tem como argumentar com a pessoa. Sabe qual foi o resultado? Tinha o esposo dela, seu João, tinha o Pedro, filho, tinha a Beatriz e tinha a Neuci. Poucos dias depois, essa senhora estava lá na igreja, numa escola bíblica dominical. Aí o esposo dela ficou muito furioso, ele não se conformava com aquilo. Ele chamou o padre lá da cidade, do bairro, que aliás, Jardim Europa tem uma igreja católica muito bonita, é um templo realmente muito bonito. Aí ele falou, padre, é o seguinte, tem minha mulher, está indo para uma igrejola aí, eu nem sei que igrejola é essa, eu só sei que ela está indo lá com Bíblia, está chegando, cantando aí, eu vou pedir um favor para o senhor, padre, o senhor vai precisar ir na minha casa, no domingo, 11 horas, que ela vai chegar da igreja. Aí o senhor vai ter que argumentar com ela, padre. Aí o padre pensou, falou, pois não. Foi lá. Quando a dona Nair chegando, cantando, ó tão cego eu andei. Pastor, irmãos, aí quando ela viu o padre, ela falou, padre, que alegria. Aí o marido dela aproveitou e falou, tá vendo, padre? Tá vindo da igrejola. Aí o padre falou com ela, que igreja a senhora está indo? Ela falou, estou indo na igreja batista ali, que tem ali. Ela falou, bateu no ônibus do seu João e falou, seu João, deixa a dona Nair, deixa a dona Nair. Com isso, meus amados irmãos, nós batizamos aquela família. 2 meninas, porque às vezes nós achamos que, eu vou falar o quê?
Tem uns que falam, não estou nem com vontade. A questão, meus irmãos, não é vontade, é responsabilidade. É responsabilidade. Não, mas saiu, o pastor prega, me convida para pregar. Pastor, quando as pessoas falam assim, ó, eu vou convidar alguém para vir à igreja, eu chamo isso de transferência de responsabilidade. Porque a pessoa já tem que vir para a igreja sabendo alguma coisa que eu preciso falar para a pessoa. Um dia, tivemos um caso lá, meio sério, né? Meio sério. Nós chegamos, uma senhora me disse assim, pastor, eu queria que o senhor fizesse uma visita à minha casa. E eu falei para ela assim, irmã, que dia? Terça-feira. Eu falei com ela assim, mas seu esposo está sabendo? Tá, pastor, claro que está sabendo. Aí eu falei, o senhor vai? Eu falei, irmã, seu esposo está sabendo? Ela falou, pastor, você está duvidando? Eu falei, não, eu só estou querendo que a minha firma isso. Meus amados irmãos, eu tinha uma TL, sabe a tombalata? Eu tinha uma TL daquela lá. Cheguei à casa do homem, bate palma. Eu falei, por favor, esqueci o nome dela agora, dona Estela. Falei, por favor, boa noite. O esposo dela estava sentado lá. Grandão, um homem grandão, um homem exarrão, grandão lá. Ele chegou e falou, eu falei, boa noite, por favor, eu queria falar com dona Estela. Ele virou para mim e falou, com quem? Eu falei, com a dona Estela, eu sou pastor da Igreja Batista, e ela me pediu uma visita aqui, então eu estou aqui para isso. Ela me falou que ela avisou o esposo dela. Ele falou assim, o quê? Minha esposa? O senhor não acha que é melhor você ir embora? Eu falei, bom, eu vim fazer a visita. Ele falou, acho que é melhor você ir embora. Eu falei, bom, então eu já estou indo. Fui embora. Não consegui fazer a visita. Meus amados irmãos, Deus é Deus. Deus é maravilhoso. Isso foi numa terça-feira. Quando foi no sábado, que eu sou alfaiate, não sou mais, trabalhei muito tempo de alfaiate, eu estava numa alfaiataria, e nós tínhamos uma escolinha de crianças lá no bairro. Aí, essa senhora chegou, aí chegou a filha desse homem, com um menino chamado Brian, eu não esqueço disso, e o homem exarrão do lado lá, né, fechadão assim. Ele chegou, quando o menino me viu, pastor, o menino se desgrudou dos braços daquele homem, pulou nos meus braços, falou, é o tio pastor, mãe, é o tio pastor. Ele me deu uma olhada assim, aí a filha dele falou, não, pai, esse aí é o pastor, lá onde o Brian está na escola lá. Meus amados irmãos, aquele homem bateu no meu ombro e falou, o senhor me desculpe a minha ignorância, que eu não atendi aquele dia na minha casa. Eu falei, nossa amizade vale mais. Precisa que te dá vontade de falar alguma coisinha com ele, né? Mas eu não falei. Aí o que aconteceu? Comecei a fazer estudo bíblico com aquele homem. Meus amados irmãos, é responsabilidade da igreja. Eu não vou ler uns textos aqui, que eu sei mais ou menos de cor, não é? Lá em 2 Crônicas 15:7, lá diz o seguinte, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. A recompensa não é no pastor da igreja, não é na igreja, mas é no Senhor da igreja. É no Senhor da igreja. E em 1 Coríntios 15:58, os irmãos sabem também como bem aquele versículo, quando ele diz lá, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Veja bem, não está dizendo que não é vão na igreja, não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. Por isso, irmãos, que a responsabilidade pessoal do crente é muito grande. É muito grande, nós temos uma responsabilidade tremenda. Os irmãos não imaginam a responsabilidade de um crente em Jesus Cristo. Só que tem crente, pastor, com todo respeito, que está com a Bíblia, né? E às vezes está assim e fala, eu estou contigo e não te abro. Ele não abre a Bíblia. Ele é um crente, mas ele não tem prazer de ler a Bíblia. Consequentemente, ele não vai ter prazer também de evangelizar. Mas quando nós nos deparamos com esse livro, meus irmãos, nós não podemos ficar parados. Eu sei do pastor aqui que está lá no Amazonas. O Amazonas está arrasando de água lá, né, pastor? Está se acabando lá de água. Mas ele está lá. Ele não fugiu para cá. Não é? Isso é missões. Isso é dispor. Meu amado irmão, o senhor está disposto realmente a pagar o preço? Porque veja bem, lá em Efésios 2:8,
Lá diz o seguinte: pela graça sois salvos. É pela graça, não é de graça. Ali custou o sangue de Jesus. Custou o sangue precioso de Jesus. Pois bem, mas foi através disso aí, desse desenvolvimento que nós tivemos na igreja, que a nossa convenção lá em São Paulo, no meio de tantos pastores batistas, tantos pastores que tem no Brasil todo, pastor, como tem de sua igreja também no Brasil todo, lembraram de mim. E me fizeram um convite para ir à África, mais precisamente em Angola. Angola, naquela época, estava em guerra, né? Uma guerra civil. Uma parte pertencia, estava o governo oficial deles lá, que chamava, ou chama ainda, não sei se ele morreu, o José Eduardo dos Santos, e o contrário é o Jonas Savimbi, que estava numa região chamada Kwanza Sul. Aí me veio aquela carta da Junta de Missões Mundiais, se eu não queria ir lá para evangelizar. Eu orei ao Senhor, falei, eu vou. Agora, como ir? Como ir? Irmãos, eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Mas eu consegui, com uma pessoa, o valor de pagar o transporte. E a junta falou o seguinte: a única coisa que a junta vai oferecer para o irmão é que se o irmão morrer na guerra, o seu corpo vai ser trasladado para cá, a junta atrás. O mais não temos nenhuma responsabilidade. Eu falei, que negócio, né, pastor? Que negócio. Mas eu fui, meus amados irmãos. Quando eu entrei naquele avião, meus irmãos, quando eu lembro na minha Bahia, quando eu era pequeno, que eu vi um avião, a gente corria e fiava debaixo da cama. E cama de vara, não é cama igual bonita que tem aqui, não. Aquelas caminhas de vara, quando passava o barulho, meu pai falava, levanta aí, menino, o avião já passou. Então, aí para entrar nesse avião, resultado, tomamos o avião. Quando nós, antes de embarcar, já começou ali meu teste, né? Antes de embarcar, aliás, no domingo, antes de eu sair, um jovem da igreja, ele pegou assim um valor, colocou no meu bolso, paletó assim, né? Então, ele colocou um valor assim. Aí nós fomos. Quando eu entrei dentro do avião, antes de entrar dentro do avião, aí o pastor que estava liderando o grupo, ele disse assim, o irmão esqueceu de pagar a taxa de embarque. Eu falei, tem isso aí também, pastor? Não está pago, não? Não, você tem que pagar. Quanto é? Acho que devia ser uns R$100 por aí na época. Quando eu fui a mão no bolso, meus amados irmãos, estava exatamente com aquele dinheiro. E fui sem dinheiro. Sem dinheiro. Por isso que eu digo, pastor, não aconselho ninguém fazer isso que eu fiz. Porque eu falei, mas se eu prego tanto que tem fé, vou pôr essa fé na prática agora. E fui. E Deus foi maravilhoso. Eu tive uma experiência, meus amados irmãos, tremenda. Eu falo isso para a glória de Deus. Eu tive uma experiência tremenda. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que o missionário que nos recebeu, ele diz, os irmãos vão saber onde pisa aqui, que aqui tem 70 mil bombas enterradas aqui. Então, vai ter que ter cuidado. Depois ele diz assim, quem quer ir lá para o Kwanza Sul? O Kwanza Sul, que era a região que estava separada da Angola oficial, não é? E eu falei, eu quero ir para o lugar mais difícil. Eu falei para ele assim, eu quero ir para o lugar mais difícil. Ele falou, o irmão está disposto a passar fome? Eu falei, rapaz, já passei entrando fome na Bahia. Para mim não é problema não, 2, 3 dias ninguém morre. E fui, meus amados irmãos. Chegando lá, quando nós chegamos lá em Angola, né? Chegou para a capital, chegou na capital, foi dividido. Então eu peguei aquele grupo, né? Que foi lá para o Kwanza Sul. Lá chama Kwanza Sul. Angola, irmãos, é uma região linda, é uma região rica de petróleo, de tudo que você possa imaginar. Eu vi aquelas terras roxas, se eu lembrava da uma região da Bahia que tinha aquelas terras roxas, eu falei, puxa, isso aqui dá um feijão, mas eu fui lá para pregar. Eu fui lá para pregar o Evangelho. Né? Deus me chamou para ir pregar o Evangelho. E também tem 3 idiomas principais lá naquela época em Angola. Né? Não sei se mudou. Mas tem 3 idiomas, que eles falam o francês, o português nosso e o francês, o português e o inglês. Né? Eu mal falava o português, eu falei, vou desse lado. E fui com eles para lá. Meus queridos, quando nós chegamos lá, imagine os irmãos aí, as irmãs, imagine você chegar no lugar
que você não consegue ver nada a não ser destruição. E nós chegamos naquele lugar para pregar. Irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Cheguei assim, olhei, eu falei, bom, se eu morrer aqui, eu sei que pelo meu corpo, a alma vai para o céu, tudo bem, mas o corpo vai ter que voltar lá para o Brasil. Aí quando nós chegamos, tem 2 oficiais, 2 soldados lá, eles disseram assim para mim e para outro rapaz que estava comigo, ele falou, falou em português, né? Falou, olha, o senhor sabe que o Brasil não vê com bons olhos o Jonas Savimbi. Aí ele falou, o senhor está entendendo? Eu falei, eu estou, só que, desculpe, mas estou aqui para pregar, não estou aqui para... Eu não entendo de política. Ele falou, ainda bem. O que o senhor leva na bolsa aí? Eu falei, praticamente nada. Ele falou, mas abre a bolsa aí. Eu abri a bolsa. Tinha 2 calças, 3 camisetas e uma Bíblia. Ele falou, tudo isso aqui? Eu falei, tudo isso aí. Ele falou, você tem celular? Não, você tem máquina de tirar foto aí? Eu falei, não tenho. Você está com caneta aí? Eu falei, também não. Ele falou, porque se o senhor falar qualquer coisa no Brasil, nós temos, o senhor está aqui, ó, está na minha mão aqui, ó. Você sabe o que vai acontecer? Eu falei, eu sei. Por isso que eu não trouxe nada disso. Ele falou, fique à vontade agora. E aí nós ficamos à vontade. Quer dizer, sob pressão, não é? E começamos a evangelizar. Meus amados irmãos, o homem é o homem em qualquer lugar do mundo. A questão de 15 dias atrás, na primeira igreja batista americana, estava tendo mesmo uma programação assim de missões. E na hora que tinha um missionário lá dando um relatório, veio um aviso lá para o pastor da igreja para ele desligar da internet, porque senão ia chegar a informação lá naquele país onde o rapaz estava pregando e o rapaz ia ser preso. Por isso que é uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Por isso que nós precisamos de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. O Billy Graham diz o seguinte, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E eu acrescento, e o que somos? E o que somos? Porque nós precisamos de nos envolver realmente com missões. Alguém diria, bom, mas isso aí é lá, mas aqui também tem para evangelizar, tem pessoas para evangelizar. Os irmãos não imaginam a quantidade de pessoas que existe na Cidade Nova, em Jardim Europa, no centro de Santa Bárbara, tudo aqui, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Mas aqui, sim, senhores, existem pessoas, porque pessoas são informadas. As pessoas são informadas, mas elas não têm a experiência de sentar e estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque nós às vezes falhamos. Às vezes não assumimos a responsabilidade. E a responsabilidade ela é pessoal. Um dia eu estava falando com uma pessoa sobre isso, um irmão da igreja falou, pastor, mas eu sei lá, eu sou tão assim... Eu sou tão assim fraquinho. Eu falei, que humildade do irmão, né? Eu falei, mas tem um livro que chama Multiplicando Discípulos, ele diz o seguinte, todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque eles estribaram no fato de Deus estar com eles. De Deus estar com eles. Os irmãos se lembram da guerra do Saddam Hussein com o Bush naquela época lá? O Saddam Hussein falou, nós vamos ganhar essa guerra porque nós estamos com Deus. Aí o Bush lá respondeu, a nossa preocupação não é saber se nós estamos com Deus, é saber se Ele está conosco. E nós sabemos que Deus está conosco. O irmão queira saber disso, que Deus está com o irmão, está com a irmã. Lá em Atos 19, a Bíblia fala o seguinte, e Deus pelas mãos de Paulo, veja bem o texto, né? E eu gosto muito da velha versão, sabe, pastor? Comigo, já sou velho também, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Não era Paulo que fazia aquilo lá, era Deus que estava usando o apóstolo Paulo. Como Deus possa usar o irmão e a irmã também para evangelizar. Deus tem um propósito, meu irmão, minha irmã, na vida do irmão, na vida da irmã.
Eu sei que os irmãos são instruídos aqui para pregar, tanto é que tem missões. Tem igreja por aí que nem sabe o que é missões. Mas missões começa aqui na igreja. Começa aqui. Aqui que começa missões. Entendeu? Tem um time chato, um grande evangelista. Ele diz o seguinte: antes dele morrer, ele estava muito mal. Ele foi o segundo maior missiólogo do mundo. Ele falou o seguinte: ele estava tão mal que o último sermão dele ele colocou da cama para o céu. Mas ele não parou de evangelizar. Ele não parou. Ele fez questão de levar até a sua vida. Só que nós hoje, às vezes, nós colocamos tanto obstáculo para evangelizar, não é? Às vezes fala, bom, eu vou pregar, eu vou falar para fulano de tal lá, será que ela vai aceitar? Será que ela não vai aceitar? Não importa. O importante é que o irmão e a irmã tem que evangelizar. Missões começam aqui. Ah, mas eu queria ir para aquele lugar longe. Não, você faz o meu trabalho de Deus aqui também, não precisa ir lá. O pastor não está aqui na Amazônia? O irmão pode estar aqui em outras 2 ruas aqui. O trabalho para Deus é o mesmo. Aqui na igreja é o mesmo. O fato é, pastor, que nós precisamos de nos conscientizar, irmãos. Temos que nos conscientizar disso, que é uma responsabilidade pessoal nossa. Não pode deixar para o outro. Não pode deixar para o outro. Sou eu, porque a Bíblia diz que eu vou dar conta. Outra coisa, a Bíblia diz que a salvação é individual. Não fala que é individual? É individual. Portanto, Deus não tem neto, hein? Não, Deus não tem neto, Ele tem filho. E neto não. Por isso que você precisa evangelizar em casa. Você precisa de gastar, não é perder tempo, gastar tempo em casa, com seus familiares, com o parente, com aquele que você gostaria de compartilhar Cristo. Às vezes você fala, bom, mas por onde começar? O pastor da minha igreja falou assim, irmão, por começar é o seguinte, você sai da porta para lá, você já está começando. Porque às vezes na igreja é tão gostoso ser santarrão, não é? Pastor, a igreja tem aquele santarrão, tá? Desculpa falar isso aqui, tá? Mas tem gente santarrão na igreja, não tem? O homem é santarrão mesmo, viu? Vamos colocar a Bíblia aqui, que o pastor Pacheco, um grande pastor nosso, ele falou que tinha um crente muito zeloso na igreja dele, e disse que no domingo de manhã ele chegou lá na igreja, estava a irmã zeladora lá arrumando tudo, ia ver ceia. Ele chegou, bom dia, minha irmã. Pois não, pastor, como é? Tudo bem, irmão? Tudo bem. Que flor bonita, tinha um vaso de flor muito lindo assim naquela mesa, né? Aí ele chegou assim e falou, mas que flor linda, minha irmã. Quando ele foi cheirar, ele falou, irmã, isso aqui não está cheirando nada. Ele falou, não, irmão, mas isso aqui é artificial. Artificial? Na casa de Deus? Artificial? Ah, não, cadê o pastor? Não, ele está no gabinete. Fui lá conversar com o pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Não sei, não está bom não, pastor. Pastor, eu estava ali conversando com a irmã zeladora, eu vi um vaso ali muito lindo, mas artificial, pastor, dentro da igreja. Pastor, o pastor pegou o cesto que a gente sempre usa, né, para jogar rascunho, pegou e falou, joga essa dentadura aqui dentro, meu irmão, agora. Não é artificial sua dentadura? Joga ela aqui dentro agora. Irmãos, tem crente brincando, procurando picuinha dentro da igreja, enquanto a alma está morrendo indo para o inferno. Pense nisso, hein? E não é responsabilidade do homem de Deus, do pastor, não, é de cada um de nós. É de cada um de nós. A responsabilidade é pessoal. Eu preciso compartilhar. Pois bem, aí, quando eu cheguei, nós chegamos lá nesse lugar, Panza Sul, tinha um rio lindo, irmão, sabe? Eu já estava com vontade de fazer a barba e tal. Ele falou assim, mas que lindo isso aqui, pastor, que rio. Ele falou, não, irmão, isso aqui pode ter, esse rio aqui pode ter água contaminada aí. Irmão, eu passei muito tempo, muito grande lá, desculpa falar, sem tomar um banho. Sem conseguir tomar um banho. Né? Perseguição. E vou a outra coisa para os irmãos aqui. Irmãos, a sede que aquele povo tem de evangelizar e de levar pessoas a Cristo é coisa impressionante. É coisa impressionante. Paz, meus irmãos, tirando aqui o pastor. Tá? Eu agora me considero como membro também aqui agora. Tira o pastor. Irmãos, nós chegamos na igreja lá no domingo, tinha um canto assim, porque a igreja não tinha
que igreja assim nada, é só coberto de palha, né? De palha e pau a pique, aquilo lá. Eu cheguei, tinha um monte de abacaxi, do chão até em cima, assim. Eu falei, pastor, mas que tanto abacaxi, rapaz. Ele falou, paz os senhores. Ele falou, isso aqui, irmãos, isso aqui é o dízimo que eles trazem. São fidedignos do dízimo. E por isso que eu disse que eu não quero incluir o pastor aqui. E quantas vezes, irmãos, nós negligenciamos o dízimo do Senhor? Se tem missionário lá fora, essa vez de dízimo, de contribuição, e às vezes, me permito falar isso aqui agora, às vezes, nós fazemos que não entendamos e deixamos de dar o dízimo do Senhor. Primeiro que ele não é meu. O dízimo ele não é meu, ele não é seu. Eu vou dar 10%, você não vai dar coisa de 10% coisa nenhuma, ele não é seu. Você tem 10% é o seu lá. Sabia disso, meus irmãos? Quanta gente faz isso? Por isso que nós precisamos de evangelizar, compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Aquele homem, nós chegamos lá, em um hospital de pau a pique. Pastor, um hospital de pau a pique. O filho do pastor que nós estávamos lá, chama Manuel Milongo, esse homem, o filho dele levou um tombo, não sei o que houve lá, e chamada nossa canela, né, quebrou a canela assim, estava exposta assim. Sabe com o que ele estava curando aquilo ali? Com marva. Você sabe o que é marva? Espertava a marva assim, dobrava, colocava aquilo ali, e o rapaz ali esperando curar. E nós, às vezes, temos tanta oportunidade de evangelizar, e nós não compartilhamos Jesus. Nós deixamos para o outro. Eu não levo jeito. A questão não é levar jeito, é que tem que evangelizar. Se diz que é imposta essa responsabilidade. Mas com quem que eu vou? Sozinho. Aqui Americana, quando eu cheguei aqui Americana, os irmãos sabem que há muitos, 50 anos atrás, já conheci um baiano de longe. Vocês têm baiano aqui, mas já conheci um baiano de longe, já falava que ele é baiano. E eu peguei na igreja lá um monte de folheto e fui evangelizar no americano, no centro de americano, no domingo à tarde. Eu cheguei para aqueles folhetos, dei para um senhor o folheto, ele olhou o folheto e falou, o que é isso aqui? Eu falei, que fala de Jesus. Jesus tem um plano, tem um propósito na sua vida. O quê? Jesus tem um propósito na sua vida. O senhor precisa aceitá-lo como seu Salvador. Ele me olhou, me encarou, firmou assim, pegou aquele papel, fez isso com papel, pá, no meu pé. Falei, bom, meu papel eu fiz. Tempos depois, eu fiquei sabendo que aquele senhor estava sendo diácono de uma igreja. É por isso que a Bíblia diz, a minha palavra não volta vazia. Não, meu irmão, não. O que nós precisamos é compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Esse é o nosso papel. Mas que nós temos que pregar, nós precisamos pregar. Nós precisamos de evangelizar, de trazer pessoas para aceitar Jesus aqui na igreja. É o papel nosso. É a coisa mais sublime que você possa imaginar. É você ganhar uma alma para Jesus. É a coisa mais impressionante que tem no mundo, é você ganhar uma pessoa para Jesus. Sabe por quê? Essa pessoa está destinada a ir para o inferno. Se ela aceitar Jesus, ela não vai lá mais. Porque nós compartilhamos Jesus com ela. Ela aceitou Jesus. E isso não precisa ser teólogo, o vosso pastor aqui, bonito ali, ó. Não precisa ser teólogo. Não. Você precisa compartilhar Cristo. Outra coisa que eu explicava na minha igreja lá, pastor, para os adolescentes, os jovens, falei, sai para evangelizar. Sai para evangelizar. Não minta. Se você não souber a resposta que a pessoa fizer, não minta. Você fala que você vai procurar depois para explicar para a pessoa. O que acontecia? Tinha pessoas que faziam pergunta descabida, no outro domingo eles tinham oportunidade de ir lá. Agora, nós também não estamos isentos, irmão, de chegar uma pessoa e acontecer igual aquele homem comigo. Né? De chegar lá e ele queria ter, e depois fiquei sabendo que ele era coronel da Polícia Militar. Foi Deus que me tirou de lá. Será que aquele homem estava armado lá? Eu falei, não, Senhor, eu preciso evangelizar mais, eu vou cair fora daqui. E depois aquele homem veio aceitar.
Jesus. Eu fiz estudo muito tempo com ele. Teve um senhor em Jardim Europa, irmão, voltando aqui em Jardim Europa. Tinha dia que eu chegava lá domingo, ele estava com 50 perguntas para me fazer. Ele falou para mim Adriano conhece ele, o Israel da Isabel. Ele falou para mim que quando ele ia no centro espírita, com todo respeito, né? Ele ia no centro espírita, acendia o cigarro, ficava assim, ó, e deixava assim, dei 2 minutos, coisa rápida, o cigarro queimava tudo. Ele pegava uma garrafa de pinga e colocava do lado dele assim, daqui a pouco a pinga sumia. Eu falei, Jesus te ama. Eu falei, Jesus tem um propósito na sua vida, Israel. Aí o inimigo manifestava, eu falei, sai para lá, trem, mas Jesus te ama. Sai para lá, bicho, mas Jesus te ama. Salve essa vida, Senhor. Se tornou um grande evangelista na igreja. Por isso, meus irmãos, mas isso aí é para quem tem chamado. Não, senhor, todo mundo tem chamado. Todo mundo. Você sabe que é o problema, pastor? Muitas vezes, sei que não é aqui, tá? Estou contando aqui do lado da minha igreja lá. Às vezes o pastor vai fazer uma visita, como aconteceu lá. Ele foi fazer uma visita, o pastor Pacheco, o pastor foi pastor emérito da nossa igreja. Ele foi lá fazer uma visita para uma irmã. Chegou lá, conversou com a irmã, tomou um cafezinho com a irmã e tal. Ele não levou a Bíblia de propósito. Aí ele chegou e falou, irmã, pega a sua Bíblia para a gente ler um texto agora para eu ir embora. Vou orar, para a gente ir embora. Irmãos, essa mulher levou uns 10 minutos. E virando na casa, procurando a Bíblia. Procura lá, procura para cá, procura na geladeira, procura no fogão, dentro do forno do fogão, em cima da casa, e vai. Daqui a pouco ela achou a Bíblia. Quando o pastor pegou a Bíblia abriu assim, estava uma tesoura dentro da Bíblia. Ela falou, pastor, essa Bíblia, faz 6 meses que eu não encontro essa tesoura, pastor. Fazia 6 meses que ela não tinha lido a Bíblia. Os irmãos estão entendendo qual é o problema que nós temos? Não é? Eu sempre incentivava aqueles crentes novos, falei, você vai ler a Bíblia, dá sono? Dá. Então você vai lá, lê um versículo, escreve esse versículo e segura ele lá. Mas acontece, a gente fala assim, já esqueci mesmo, não quero nem saber. Não, você tem que saber sim. É responsabilidade nossa, meus amados irmãos. E aquele povo de Angola, paz, meus irmãos, eles amam a Bíblia. A gente chegava lá para pregar, pastor, irmãos, eles ficavam assim, boca aberta, assim, ó. Me chamaram de papai. Tem alguém molingo aqui, né? Tem. Ele falou assim, vai papai branco. Eu falei, branco? Papai branco aqui? Querendo aprender cada vez mais, juntar junto de mim para aprender a Bíblia. E às vezes nós aqui, né? Você vai à igreja hoje? Não sei lá. Quem joga hoje? Eu não sei. Bom, depende, né? Nós deixamos a coisa de Deus de lado. Mas a responsabilidade é grande e ela é nossa. E aqueles povos ficavam ali ouvindo. E teve um dia lá, esse dia esse outro pastor não estava comigo, eu estava com um pastor que chama Domingos Fialho. Eu cheguei lá e tinha um grupo grande assim, sentado todo no chão, descalço, todo mundo assim, sentado no chão. O povo do pastor era tipo de um monte de terra assim, coloquei a Bíblia assim, e eu estava ali. Aí, comecei a pregar. Aí, depois das tantas, e tinha acho que umas 3, eu acho que era diácono. Aqui tem diácono, pastor? Acho que eram 3 diáconos. Cada um estava com um vara de bambu, desse tamanho assim, ó. Andando para lá e para cá no meio do povo, andando para lá e para cá. E lá pelas tantas, tinha uma mocinha que ela ficou assim, ó. Ficava assim, de lá, um veio de lá, bateu a ponta do bambu no nariz dela para ela não dormir. Para não dormir. Eu falei, pastor, eu estou quase cansado. Ele falou, irmão, pode falar, um pouco que eu vi. Os irmãos estão entendendo a necessidade que tem? E nós aqui daqui a pouco falamos, será que o pastor vai passar da hora hoje? Eu não acredito. Eu tinha um membro da igreja lá na Bahia, onde eu era crente, fui batizado. Aliás, quando eu fui batizado lá, pastor, irmãos, que não pegue a moda, hein? Eu era tão, sabe, aquelas pessoas que, né? 50% votaram para eu ser batizado. E 50% da igreja votaram que não. Não, esse aqui na igreja não, senhor, esse aqui não. Aí vamos para a segunda votação, tornou a votar de novo. Deu 50% de novo. 50% queria que fosse batizado e 50% não queria. O pastor, né, sabe como é o pastor, tem um coração grande, ele falou, irmãos, eu vou optar, desempatar aqui e votar para o irmão Antoniel ser batizado.
Ei, irmão. Quando eu chegava na igreja assim, eu falava, vai para lá, vai para lá. Isso aí, cuidado com isso daí. Hein? Mas Deus é Deus. Deus pega aquela pessoa bruta, aquela pessoa sem nenhuma instrução. Ele pega assim, dobra, e quebra, e faz, até que ele molda. É por isso que Deus nos chama. Ele não chama capacitado, Ele nos chama para capacitar. Ah, mas será que eu vou falar para a pessoa, chega lá e começa a tremer? Não se preocupe não, minha irmã e meu irmão. Quem pega aqui que não está, a não ser o pastor da igreja, é claro, né? Quem é de nós que não treme quando chega aqui? A responsabilidade é tremenda. Mas o fato é que nós precisamos de evangelizar. Voltando à África lá. Aí, pregamos naquele dia. Eu vi o pastor Fialho chamar uns 3 assim e falou, quem tem 3 mulheres aqui? Quem é que tem 3 esposas aqui? Apareceu uns lá e falou, você vai ter que decidir com quem você vai casar. Pastor, que situação. 3 mulheres. Aí eu vi mulher chorando para todo lado. Falei, pastor, não podia deixar. Não, irmão, é agora. Faz 22 anos que não vi um pastor de fora aqui. O irmão está vindo aqui, é de Deus mesmo. E nós vamos ter que acertar a casa aqui agora. Quem é que tem? E olhou para você e falou, quantas esposas você tem? Ele falou, 3. Ele falou, com quem o irmão vai ficar? Pastor, que situação. E tinha que decidir. Criança, aparecer um monte de criança para a gente apresentar. Por quê, meus irmãos? Falta de quem pregasse o evangelho. Falta de missionário lá. Falta de pessoas que estivessem dispostas a ir lá. Faziam 22 anos que não entrava um missionário lá. De nenhuma denominação. De nenhuma. Aí, e essas experiências marcaram muito. E o interessante é que eles falavam matabixá. Ele chegava assim e falava assim, missionário, me chamava de missionário, né? Missionário. Quando ele me chamava de missionário, eu olhava para mim, será que eu sou missionário mesmo? Ele falou assim, vamos matar bichá? Eu falei, vamos. Sabe o que era matar bichá? Jantar. Jantar, o que ele tinha? O abacaxi assado. Eu rodei para lá, olhando para lá e para cá, com saudade do feijãozinho com arroz. Falei, meu Deus do céu, vamos matar bichá. Comi aquele abacaxi. De manhã, na casa desse mesmo pastor, esse pastor que chama Domingos Fialho, ele falou, vamos matar bichá de novo, pastor? Eu falei, oba, vamos, pastor, não tem problema não, vamos lá. Deu uma olhadinha assim, eu falei, meu Deus do céu, de novo abacaxi. Irmão, passei um tempão lá. O outro pastor que estava comigo, ele pegou o pastor Manuel Milongo, que o pastor Manuel Milongo era mais, né? Era mais assim, eu diria que mais organizado, né? Porque o pastor Manuel, pastor Domingos Fialho, ele era mais assim, do lugar mesmo. Então ele não tinha assim, né? Claro, é um homem de Deus, mas ele não tinha tanta instrução assim. Mas essa, meus amados irmãos, é a situação. Esta é a situação do mundo hoje. E não pensa os irmãos que não tem gente hoje lá até agora, senão que tem. Esperando por alguém. É por isso que nós precisamos de investir em missões. Às vezes, irmão, vou falar uma coisa aqui. Peço perdão, licença aqui o pastor. Às vezes, meu irmão, minha irmã, eu não conheço os irmãos, né? Eu não conheço. Mas às vezes nós não contribuímos na igreja para missões. Às vezes nós não contribuímos. Nem sequer oramos. Nem sequer oramos. Mas começa a partir de hoje, meu irmão. Valorize seu pastor. Valorize a sua igreja. Valorize Jesus Cristo. Dê sua vida para Jesus. Realmente. Sabia contar aquela história que tinha um casal que ele estava procurando uma casa para alugar. Encontrou uma casa ideal. E eles viu a casa, gostou da casa e tal. Aí a mulher, como é mais sábia, mais sábia mesmo. A mulher deu uma olhada assim e falou, depois que olhou tudo, falou, a casa é boa, né, bem? Ela falou, mas tem um problema. Tem um quarto ali que ninguém não vê a chave. Ah, então, depois, vamos lá ver, vamos conversar com ele, pegar a chave. Chegou na imobiliária, ela falou assim, olha, nós gostamos da casa. Só que tem um detalhe que tem um quarto lá, um cômodo lá que nós não vimos. Aí o rapaz da imobiliária falou assim, olha, desculpe,
eu nem falei com vocês. Aquele quarto lá, ela não aluga. Não aluga? Como é que aluga a casa e não aluga o quarto? Sabe o que significa isso, meu irmão? Quantas vezes nós falamos, Senhor, eu quero evangelizar, eu quero fazer isso e aquilo, mas aquele coisinha que eu tenho lá, ó, por favor, aquilo lá não. Aquilo lá não. Jesus nos quer todo, meus irmãos. Jesus está preocupado conosco todo. A Bíblia diz que o nosso corpo pertence a Deus. Lá em 1 Coríntios 5, 17, 18, 19 e 20, lá fala, ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu não sou meu. Eu pertenço a Jesus. Esse corpo eu não posso fazer dele o que eu quero, não. Inclusive eu estou sem dente aqui, é por outra situação. Mas esse corpo aqui pertence a Jesus. Pertence a Jesus. E não é porque às vezes fala, poxa, mas esses homens devem ter uma vida, hein? Não, senhor, permita eu dizer aqui, o Adriano está aqui. A minha esposa está com Alzheimer. Minha esposa está com Alzheimer. Ela está quase que não está me conhecendo mais. Foi uma companheira de luta. Daquela que diz, vamos, vamos. Hoje está lá. O outro irmão do Adriano está lá com ela para eu vir aqui, pastor. Está na sala, na sala nossa lá. Eu consegui uma cama de hospital para ela. Eu não estou falando isso aqui para sensibilizar os irmãos, não, tá? Mas é coisa minha. E dói. Porque a Bíblia fala que a pessoa, quando casa, se torna uma só. E minha metade está lá. A primeira igreja batista de Americana me deu uma cama de hospital, né? E ela está lá, e tem um quarto que era nosso lá. Aí chega minha filha e fala, pai, você não vai deitar lá no quarto, lá, enquanto a irmã Silene descansa aqui? Eu falei, não. Nada vai nos separar. Não separo por nada. Desculpa, pastor, estou até alterando aqui. Eu falei, por nada. Por nada. Quando tudo estava bem, tudo estava bom, eu saía com ela para evangelizar. Agora eu vou deixar minha esposa lá, eu dormi lá no outro quarto e vim. Sabe que está melhor? Está melhor, meu amor? Tchau. Não, nunca. Quero dizer para os irmãos que eu tenho dormido em cadeira diária. Mas do lado da minha esposa eu não saio. Porque Jesus a me deu no momento mais difícil da minha vida. Não, senhores. Às vezes nós pregamos o evangelho, é aquele evangelho, sabe, do oba-oba, né? Sabe como é que é? Cada um tem a sua. Não, senhores. Nós temos uma responsabilidade, como crentes que nós somos. Isso é missões também. Missões não é só que meu pastor está fazendo lá, que é um trabalho excelente, que eu sei que é. E nem como eu fui lá na África, mas missões começam aqui, ó. Aqui começa a missão. Eu tenho, pastor, permita eu falar aqui, irmão. Eu estou com 77 anos, se não tenho mais idade para querer me envaidecer. Também de quê? Um baiano sem dente vai envaidecer de quê? De que eu vou envaidecer? Eu tenho como é que fala? Eu tenho um caderno em casa. Eu estou com 465 famílias que eu olho toda noite, eu oro. Eu fico do lado da minha esposa ali, eu começo a conversar com ela, eu começo a cantar com ela, ela me olha assim e fala, Senhor, que situação, meu Deus. Meus queridos, e eu tenho dado até receita lá para a igreja. Um dia estava um irmão falando, eu não sei porque eu estou com insônia. Eu falei, eu tenho um santo remédio, que não é igual ao seu, né? Eu tenho um santo remédio. Eu falei, o que é? Eu falei, ora. Ah, eu tenho uma insônia. Ih, rapaz, tem um remédio jóia para isso. Orar. Os irmãos sabiam que tem crente que vai orar? Ele fala assim, aquela de sempre, Senhor, em nome de Jesus, amém. Dorme. Na hora do almoço, quando existe, na hora do almoço, fala que faça mal, que faça bem, em nome de Jesus, amém. É assim que nós vivemos hoje, meus queridos. É assim que nós vivemos hoje. O evangelho mais flutuante, sabe? Mas assim, aquele... Não, Senhor, a responsabilidade nossa, ela é grande. Ela é muito grande. Não é só ir lá, não. Ela começa aqui. Ela começa. Às vezes, meus amados irmãos,
Nós perdemos tanta oportunidade, né, de pregar. Às vezes para um vizinho, às vezes para uma vizinha, ela conta uma coisinha lá e fala, tá bom. Mas nós não temos coragem de falar, ó, a Bíblia fala que Jesus salva. E tem até crente que fala, ó, negócio de crente é na igreja, hein? Esse negócio de crente é lá na igreja. Aqui não, por favor. Não mistura as coisas. Como não mistura as coisas? A Bíblia fala que nós temos que refletir a beleza de Cristo. Como é que eu não posso misturar as coisas? Igreja de Jesus Cristo, sede santa, porque o vosso Deus é santo. Sede santa, porque o vosso Deus é santo. Qual é a forma de santificação? Evangelizar. Tem tantas fórmulas aí de evangelizar, que as pessoas estão fazendo hoje, não está? Eu tenho uma irmã que falou, estou fazendo jejum. Eu falei, que bom, minha irmã, mas só de coca. Eu falei, então não é jejum. Só de coca não é jejum. Eu tenho um irmão que falou, eu estou fazendo jejum depois do almoço. Eu falei, não é jejum. Irmãos, as pessoas estão banalizando o Evangelho. O Evangelho é algo profundo, é coisa sobrenatural. Você, meu irmão, minha irmã, você é sobrenatural. Jesus falou, eles estão no mundo, mas não são do mundo. E nós sabemos o que às vezes estamos fazendo? Procurando o erro do irmão. Tinha uma moça na nossa igreja lá. Estou de olho livre, pastor. Aí, tinha uma irmã na nossa igreja lá, que chegou uma pessoa do mundão, chegou lá na igreja, uns trajes esquisitos lá e tal. Aí no domingo seguinte, aquela irmãzinha estava do mesmo jeito. Eu falei, meu irmão, mas o que é? Ué, pastor, você está vendo aquela lá? Eu falei, irmã, por favor, aquela lá está chegando aqui agora, ó. É para a irmã dar um exemplo para ela. Às vezes nós estamos procurando pretexto, né? Procurando pretexto, e isso não funciona. Para concluir, diz que tinha uma senhora presbiteriana, que ela tinha um coral, ia cantar numa festa muito linda, no coral, lá na festa da igreja, e o marido dela, que era meio, sabe, esse cara meio turrão assim, tomava umas biritas, né? Aí que ela falou, chegou assim, que ela estava se arrumando para sair. Onde tu vai? Vou para a igreja, meu amor, hoje tem um coral, vai cantar. Eu gostaria que você fosse. Ele falou, nem eu vou e nem você. Ela falou, não, meu amor, eu faço parte do coral, preciso cantar lá no coral. Ele falou, o que, você? E quase caindo assim para lá e para cá. Você? Sim, eu preciso ir, eu tenho responsabilidade de cantar, de ir lá. Ele falou assim, que ele pegou um revólver lá e falou assim, se você for, eu te mato. Se você me matar, eu vou para o céu. E se eu não te matar, eu vou para a igreja. Ele falou, então vai para a igreja. Irmãos, às vezes nós mesmos colocamos obstáculos, meus irmãos. Nós mesmos colocamos obstáculos. Quando eu vi lá em Angola, a necessidade daquele povo de ouvir a palavra de Deus, de ter alguém para falar. Sabe, pastor, eu ficava assim pensando, e eu com fome, e aquele povo ao redor de mim assim, fazendo pergunta e tal. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa, né? E eu ali, pensando o quê? Pensando na cebola do Egito, pensando aqui no feijão aqui do Brasil. Eu falei, e essas almas aqui, precisam aceitar Jesus. E o pastor Antônio foi comigo, ele é da Igreja Batista dos Mares, em Salvador. Eu acho que ele não passou a experiência de tudo que eu passei lá. Mas, meus amados irmãos, nós fomos um corajoso também. Um dia a gente estava lá 3 horas da manhã, devia ser 3 horas da manhã, nós escutamos assim um barulho. Porque lá é o seguinte, você não vê barulho de nada, absolutamente nada. Era aquele negócio assim. Você sabe como é que eles se comunicavam lá? Quando queria conversar para o Parque do Sul, eles colocavam a mão na boca assim, davam um grito, a distância é 40 quilômetros. Eles já sabiam o que era lá. É assim. E nós aqui tem um celular aqui, né? Qualquer coisa. Eu nem gosto de celular. Eu respeito quem gosta, eu não gosto de celular. Aí, meus amados irmãos, aquele pastor, aquele irmão, ele começou então a nos perguntar, por que vocês não voltam aqui de novo? Irmãos, era tanta coisa para a gente falar ao mesmo tempo. Porque volte de novo aqui, volte, vem para cá. Mas, meus amados irmãos, não sabe o que acontece? A situação bem é complicada, né, pastor? Eu fui
Pela misericórdia de Deus, como eu disse aos irmãos, eu fui sem um centavo no bolso. Eu falei, eu prego, desde a Bahia que eu prego, cantava na frente, ó, tão cego, eu andei, e na rua e tal. Eu falei, eu vou fazer um teste, que eu sou mesmo? Será que eu sou mesmo? E eu fui, irmãos, eu fui. Foi uma coisa impressionante. E para voltar eu tinha que pagar a taxa. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Quando você depende, eu estou dizendo que sou santarrão, não, tá? Eu não estou pregando isso aqui, não. Só estou dizendo que Deus faz na nossa vida. No dia que nós fomos, teve um rapaz que ele perdeu o avião. E o que aconteceu? Ele não foi. Só que lá em Joanesburgo já tinha alugado um quarto para ele. Quando o pastor que estava liderando o grupo lá, chegou lá, desmarcou. Aí chegou à noite, ele falou assim, irmão, chegou exatamente, Deus providencia. Ele falou assim, irmãos, eu quero saber dos irmãos o seguinte, chegou um rapaz aí que ele não conseguiu tomar o voo, ele não podia deitar com os irmãos aqui. Eu falei, pastor, eu dou minha cama para ele, põe ela aqui. Ele falou, não, mas ele vai deitar no chão. Eu falei, eu deito no chão, eu vou deitar no chão. Ele falou, não, irmão, eu falei, não, vou deitar no chão, faço questão de dar para ele. Sabe o que aconteceu? Eu estava com dinheiro de pagar como é que chama lá? De pagar o embarque para voltar. É assim que Deus faz, nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Meus amados irmãos, e se tiver você aqui nesta noite, que ainda não aceitou Jesus, pense nisso. Você é a pessoa mais importante no mundo para Jesus. Você é a pessoa mais importante. Se você não tomou uma decisão ao lado de Jesus, faça isso nesta noite. É o melhor e maior investimento que você pode fazer em sua vida. É aceitar Jesus. É compartilhar Jesus. É dizer, se deitar, Senhor. Aquele versículo que fala, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Deite, meu irmão, assim. Mas para que isso aconteça, você precisa de aceitar Jesus como seu Salvador. Só existem dois caminhos, um caminho. Tem duas opções, céu ou inferno. Céu ou inferno. Não tem meio termo. Ou um ou outro. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que coisa mais séria? Nós estamos preocupados com o que pode acontecer no Brasil e no mundo. E minha alma? E a minha alma, como é que ela está diante de Deus? E a sua alma, meu irmão, como é que está diante de Deus, minha irmã? Como é que está? Pense nisso. Se você que está aqui nesta noite não tomou ainda decisão ao lado de Jesus, faça isso nesta noite. Aceite Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Pastor, por favor. Hã? Ah, sim, pode terminar a oração então. Vamos colocar de pé, irmãos. Antes eu gostaria de fazer aqui já que o pastor me deu oportunidade, né? Alguém aqui nesta noite, eu pedi aqui permissão para o pastor. Veja bem, eu estou aqui em terra estranha, né? Então eu estou aqui em terra estranha. Se alguém aqui não aceitou Jesus ainda e gostaria de aceitá-lo, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Não tem receio, não. Você gostaria de aceitar Jesus? Você gostaria de aceitar Jesus? Vem aqui à frente. Nós queremos orar com você e por você. Você gostaria de fazer isso? Algum membro da igreja gostaria de colocar realmente sua vida no altar do Senhor? Vem aqui à frente. Nós queremos orar também, irmão. Santifique sua vida. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você gostaria de tomar essa decisão, meu irmão, minha irmã? Nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, santificado, Senhor, seja o teu santo e excelso nome. Obrigado, Senhor, por esse momento tão profundo, por esse momento tão histórico, por esse momento tão significativo, Pai, que nós estamos aqui juntamente com os teus filhos, ó Pai, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, compartilhando Jesus no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus.
Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Abençoa o anjo dessa igreja, com a sua muito digna família, a diretoria, o corpo diaconal, enfim, toda a igreja, meu Deus. Toma essa igreja nas tuas mãos, Pai. Obrigado por todos eles, Senhor. Santifica-os na tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, por favor. Irmão, só um minutinho, pode se sentar, já estamos encerrando. Quero agradecer o pastor Antoniel. O Adriano falou para mim que ele não falou nem 5%, né? Opa! O desequilíbrio. O Adriano falou, pastor, ele não falou nem 5% do que aconteceu na África, né? Do que Deus fez lá na África. E nem falou também do trabalho que está sendo feito aqui em Americana, né? Falou bastante em Santa Bárbara, mas... né? Então está aí um exemplo para nós seguirmos, né? E isso é agora, mesmo com dificuldades. Os irmãos viram aqui, tanto para subir quanto para descer a escada, ele continua evangelizando lá no Cidade Jardim, em Americana, e aqui no Jardim Europa. E qual é a nossa dificuldade mesmo, irmãos? Qual que é a nossa dificuldade? Não ouvir. Não ganhamos dinheiro suficiente. Estamos esperando ganhar dinheiro suficiente para dar uma ofertinha. Inclusive, falar em oferta missionária, os irmãos devem procurar a Jô. Pega a mão aí, Jô. A Jô é a agente missionária que recebe a oferta de missões. Tá? Então, pegue um envelopinho, contribua lá. Eu costumo dizer que se a gente deixar de... A gente não, porque já faz tanto tempo que eu não bebo Coca-Cola, que eu nem sei, né? Mas uma Coca-Cola, 2 Coca-Colas de oferta por mês, juntando o montante, fará a diferença no final do mês. Então a gente sustenta, ajuda missões, ajuda os missionários, está fazendo obra missionária, e é por isso que Deus tem nos dado graça, irmãos. Porque nós estamos investindo em missões, não é? Porque se nós não temos condições de ir, nós contribuímos, nós oramos, nós incentivamos os irmãos, trazemos aqui um homem de Deus, temos outro homem de Deus ali que fala, que se for falar também das suas experiências, são muitas experiências do que é realmente pregar o Evangelho em outro lugar, em outra cidade ou em outro país. Então, irmãos, quando nós morrermos, o nosso carro vai ficar, a nossa casa vai ficar, o nosso dinheiro vai ficar, a sua conta recheada no banco vai continuar para qualquer outra pessoa, e você não vai conseguir levá-la para o céu. O pastor disse, a irmã Irene outro dia me disse assim, nossa pastor, você não fala de dízimo na igreja, não fica falando. Eu falei, eu não gosto de ficar falando muito de dízimo e oferta, porque a gente não falando, os irmãos já acham ruim. Se a gente ficar falando, aí o pessoal vai achar pior ainda. Mas usando as palavras do pastor, irmãos, dízimo, 10% do dízimo, é devolução. Tudo é de Deus, o 100% que Ele te deu, você vai devolver 10%. Quando você devolve 10%, você acha que já fez tudo. Não. Tem as ofertas missionárias, tem as ofertas alçadas, tem o mantimento que você pode trazer aqui, como hoje uma pessoa está precisando de mantimento, você contribuiu para que a igreja mantivesse cestas básicas para ajudar o necessitado? E chegou até mim que a pessoa não tem açúcar, não tem arroz, foi contratado agora e paga aluguel, e tem 3 ou 4 crianças. O que você fez para ajudar essa família, que a igreja nossa irá socorrer? Irmãos,
Não estou falando de igreja nossa aqui, como o pastor disse, com orgulho, de jeito nenhum. Estou transferindo a responsabilidade para você, para mim. Pegou o envelopinho de missões, contribuiu, ajudou. Se não for contribuir, não prometo que você não vai cumprir. Não prometo. Mas se você prometeu dar R$1, devolva R$1, porque você prometeu. Tá? Abençoe a obra de Deus para você ser abençoado. É reciprocidade. Você investe no reino e o reino investe em você. Deus investirá em você, na sua vida, na sua saúde, no seu cuidado. Isso é Deus quem faz. É Ele quem retribui. É Ele. Nós estamos construindo aqui porque os irmãos contribuíram, porque os irmãos ofertaram, porque os irmãos dizimaram. Se não tivesse essa contribuição, nós não teríamos construído até agora. Queremos colocar agora a grade aqui, mas vamos fazer parcelado, porque agora já não temos mais dinheiro. Não é? Porque investimos todo o dinheiro, porque as nossas crianças estavam no frio, e elas são evangelizadas todo domingo. Então, é investimento, é obra de Deus. E se você pode, não recue, não deixe de contribuir, porque daqui nós não vamos levar absolutamente nada. Pensa no algo mais importante que você tem na sua casa. Pensou? Vai ficar. Você não vai levar. Não vai levar. Agora, não levar e ainda não contribuir para que alguém seja salvo, é comparecer diante de Deus mesmo e justificar o quê? Ai, Deus, eu fiquei juntando meu dinheiro no banco porque eu tinha medo do futuro. Pois é, né? Nosso futuro é o céu. Nós não somos daqui. Nós voltaremos para lá. E é lá que nós prestaremos conta. É lá que nós daremos conta. Não é? Então, irmãos, você fale com Deus, cumpra aquilo que está escrito. Lembra da chavinha? Liga, desliga. Lembra? Já está tudo escrito o que eu tenho que fazer. É eu quem ligo ou desligo. Sou eu. Se eu ligar a chavinha da bênção, eu serei abençoado. Cumprindo, honra teu pai e tua mãe. Qual que é o resultado? Dias de vidas prolongados na terra. É a chavinha, é o exemplo. Então eu ligo a chavinha. Mãe, eu vou te honrar. Pai, me perdoa porque eu pequei contra você. Então eu estou ligando, cumprindo a promessa. Cumprindo o que está escrito. Como consequência, a promessa vem. Agora, eu não ligo a chavinha do honrar pai e mãe. Eu xingo meu pai, eu maltrato a minha mãe, eu não respeito. Vocês acham mesmo que esse camarada vai viver muito tempo aqui? A Bíblia diz que não, irmãos. E entre o que você acha e o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Agora você pega só esse texto que eu dei de exemplo e leva para todo o restante da Bíblia, que são chaves, que são ligadas e desligadas por você. É você quem liga e desliga. E aí, ligou é bênção, desligou não é bênção, é maldição. A Bíblia é clara, bênção e maldição. É ela que fala, não sou eu. Mas, o Filemão está aqui, eu conversei com ele, fica em pé, Filemão, fica em pé. O Filemão, os irmãos já conhecem ele, e eu falei para ele, Filemão, você está parado, você tem que fazer missões. Falei, você sabe quantos haitianos tem aqui em Santa Bárbara que precisam ser evangelizados? Esse camarada era missionário, era quase pastor, segundo pastor lá no Haiti, na República Dominicana, e está aqui só guardando dinheiro. E as almas que estão morrendo, Filemão? Hã? Cadê a Sônia? Eu falei, quarta-feira está livre na igreja. Você tem que fazer um culto em crioulo e convidar esses haitianaiadas para vir aqui, e a igreja nossa tem que vir aqui fazer o culto acontecer. Falei, você é obreiro de Deus. Deus te levantou lá no Haiti, te levantou na República Dominicana, e agora você só está engordando. Olha como que o bicho engordou, irmãos. Lembra quando ele veio aqui? Hã? Lembra? Glória a Deus, né, Filemão? É bênção de Deus. Eu falei, tem que fazer culto para salvar haitiano. Pastor, eu vou fazer. Então faça. Eu esperei ele conversar comigo, ele não conversou, agora o compromisso é com a igreja. E quando ele marcar o culto de quarta-feira aqui, Ministério de Louvor, se vira,
em tocar para os haitianos cantar. Se vira. Viu? Porque o evangelho tem que ser anunciado. Não é? E é responsabilidade de quem? Do Filemon que fala crioulo. Eu falo português. Você fala crioulo. Entenderam? Falar crioulo é com ele. Falar em português é comigo. Mas em crioulo é ele. É ele que tem que evangelizar em crioulo. Já falei. André, faz um programa de rádio em crioulo, chama o Filemon para pregar. Ele vai ter, já falei para ele, divulga para os haitianos que Jesus está vindo. É missão, irmãos. A igreja tem que trabalhar. Os jovens, Aline, não é só fazer esse trabalho maravilhoso, viu? Parabéns. Não é só fazer e parar. Obrigado, Filemon. Irmãos, fala português, francês, crioulo e espanhol. Filemon. Português. Estou mentindo, Filemon? Francês, crioulo e espanhol. O que está fazendo sentado no banco, parado? Não é? Então, mesma coisa os jovens. Ouviram o que Deus usou o pastor para falar? Trabalhar, domingo trabalhar. Irmãos, trabalhar. Mas domingo é dia de descansar. Irmãos, o nosso descanso é no céu. Não é? Mas hoje o irmão não veio na igreja porque ele está muito cansado. Fez a pior das escolhas. Porque amanhã continua cansado, terça continua cansado, quarta continua cansado, mas hoje é o dia de atribuir, de render louvor ao Senhor. É o dia do Senhor. Coloque-se em pé. Vamos encerrar o nosso culto. Os avisos vão ser postados lá no Zap, os irmãos já sabem. Quero agradecer a participação de... temos cantina? Temos cantina, então os irmãos estarão ali comendo um lanchinho, contribuindo. Cantina dos jovens? Amém. Então, contribuam com a cantina dos jovens para eles trabalharem, viu, irmãos? Para fazer mais, para a glória de Deus. Amém, Aline? Amém. Então, pastor Antoniel, muito obrigado. E a gente vai marcar de novo para o senhor voltar para contar os outros 95% que ficaram faltando. Não é? Da África, daqui do Brasil, em nome de Cristo Jesus. Amanhã tem o Web Rádio A Semente, né? Pode baixar o aplicativo. É com os jovens amanhã, André, com você? Com os jovens? Não esquece de chamar o Filemon. Ele tem que divulga aí para os haitianos, para o pessoal, tá? E vem fazer o programa aqui. Eu conheço o Pedro. Conheci o Pedro, né? Que a gente deu aula de português para eles aqui na igreja. Mas o Pedro já não está mais entre nós. É haitiano. Mas teve a oportunidade de ouvir de Jesus em português. Mas teve. Aqui na nossa igreja, quando eu dava aula de português para os haitianos. Então, ele ouviu. Mas ele já não está mais entre nós. E quantos outros já deixaram de estar aqui? Então, irmãos, nós precisamos fazer a obra. Jesus está voltando. Não vamos comparecer de mãos vazias diante dele. Vai ser muito triste. Como aqui, não é? Cadê a tua obra? Senhor, não tem, eu só queria curtida na internet. Eu só queria que alguém me curtisse lá, mandasse um coraçãozinho. Não, temos que evangelizar. Erga sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Deus Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas para sempre. Todos digam amém. Uma semana abençoadíssima a todos vocês. Orem, santifiquem a vida, contribuam com missões. Procurem a irmã Jô, quem quiser deixar uma oferta para missões. Fale com ela em nome de Cristo Jesus.